Novembro Azul. Valeu, Biagi. Vamos voltar a falar então sobre a eleição aqui em Fortaleza, sobre a eleição e suas consequências. Sobre isso, o Povo News traz um bastidor das composições partidárias para 2025. A apuração é do jornalista Henrique Araújo, colunista do O Povo. Segundo ele, pelos sinais emitidos até agora, o PDT deve passar a integrar a base de Evandro Leitão, do PT, prefeito eleito de Fortaleza, em uma disputa apertada com André Fernandes, do PL. O movimento tenta evitar o gesto que se seguiu à derrota do partido em 2022. A postura de oposição ao governador Eumano de Freitas, do PT, custou um preço alto de deputados estaduais que deverão buscar se reeleger em 2026. Entre pedetistas, diz Henrique Araújo, a leitura é de que a crise do rompimento PT-PDT já produziu estrago suficiente na legenda brisolista, abatendo pelo caminho não apenas candidaturas majoritárias, mas também parlamentares que não conseguiram renovar o mandato. Para contornar esse risco, a maior parte dos vereadores vitoriosos neste ano defendem que a sigla trabalhista se aproxime de Evandro, compondo a base na Câmara, formal ou informalmente. Mas essa decisão do PDT de ou possível, pelo menos, aproximação com Evandro, diminui os espaços no partido para Roberto Cláudio? Com certeza, né, Tardan? Primeiro tem uma questão prática e objetiva, né? O PDT de Fortaleza está com muita pouca ficha para apostar, né? Eu acho que já apostou muito lá em 2022, quando decidiu lançar o Roberto Cláudio, né, candidato mesmo sem o apoio do PT, e perdeu a eleição, né? Ficou em terceiro lugar, numa derrota ali muito pesada, já no primeiro turno para o PT, para o Eumano de Freitas, né? Depois apostou mais fichas em manter a candidatura do Sarto à reeleição, que fez perder ali a saída do Cid Gomes, né, senador, de vários deputados estaduais que estão em processo ali, pelo menos 10 deputados estaduais de mandato, alguns deputados federais também nesse grupo, enfim, perdeu isso também, né? Depois apostou mais fichas na campanha do José Sarto à reeleição, perdeu também, ficou em 11%, e depois apostou mais fichas, quase todas as que tinha ainda ali na questão da campanha do André Fernandes, do PL ali, pelo menos a maioria do PDT institucionalizado aqui de Fortaleza, inclusive o ex-prefeito Roberto Cláudio, que é o presidente municipal, apoiando o André Fernandes, e também perdeu, ou seja, começa a ficar sem ter muita coisa ali para se segurar o PDT, e a gente sabe que às vezes esses partidos têm uma necessidade de ter algum nível de estrutura, de participação em governo, até para ter ali, atender demandas das próprias bases deles para poder fazer vereadores e deputados. E aí, diante desse receio, né, de ficar sem nada na mão, a gente vai ver que aumenta aí a chance, né, a busca, a procura por conciliação. O grande entrave está sendo essa presença do Roberto Cláudio, né? O André Figueiredo e os outros deputados ali da direção nacional têm dito que não vai ter nenhum tipo de expulsão ou pressão contra, né, o pessoal que apoiou o André Fernandes aqui. Mas hoje tem esse impasse muito claro, né? O Figueiredo se reuniu hoje com alguns vereadores, basicamente a metade da bancada que foi reeleita ali, dos 8 vereadores do PDT. E aí você via ali um sinal, né? Parecia meio que um simbólico para direcionar uma chance de ter uma conversa maior com o Evandro Leitão, prefeito eleito. O próprio, né, presidente da Câmara, o Gardel Rolim, apagou das redes sociais imagens que ele tinha fazendo campanha para o André Fernandes. Então tem muito simbolismo ali com relação a isso, a uma aproximação com o PT. Eu acho que é daí que também um pouco o Henrique tira um pouco essa análise, mas tem esse entrave objetivo. E aí, como é que vai ficar? Porque o partido, hoje o presidente é o Roberto Cláudio aqui em Fortaleza. Ele vai aceitar isso? Vai liberar? É uma discussão que ainda está muito no início, né, Tardan? Acabou de acontecer a eleição, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser isso daqui para fevereiro, e principalmente durante a montagem da equipe da gestão do Evandro Leitão, a gente deve ter uma coisa mais clara disso. Agora, a questão é, o PDT me parece que não tem mais condição de fazer como estava fazendo até então, rachado, né? Metade apoiando um lado, outra metade apoiando o outro. Me parece que ficou um recado claro na eleição desse ano que isso aí leva, né, a resultados muito ruins nas urnas, né? E aí não dá para ter um pouco, né, um cenário mais complicado de derrota para eles. O candidato deles perde, né, fica fora do segundo turno, o primeiro prefeito de Fortaleza que não é reeleito,
Também muitas pessoas de peso, gente que tinha mandato há várias décadas no PDT, não conseguem, né? Secretários da gestão do Sarto, vários não são eleitos. O próprio irmão do atual prefeito, né, o Elpidio Nogueira, não foi reeleito pela primeira vez desde 1996. Ele era vereador de Fortaleza e não foi reeleito. Então, muitas derrotas muito expressivas. Eu acho que isso obriga o PDT a, pelo menos, sentar para discutir se o caminho que eles estão tomando é o que eles querem seguir mesmo, porque a coisa não está dando muito certo, Tardan. Muito legal, muito obrigado, Carlos Maza, pelas suas análises. Certamente o PDT